Agora vamos lá, gente, assunto tão importante. Sabe que à medida que a gente envelhece, não só a gente vai diminuindo a produção de melatonina, mas outras coisas acontecem, né? Aliás, o nosso corpo passa por muitas transformações. Ontem, fico me lembrando do papo aqui com o psiquiatra, o Dr. Khalil Zualib, né? Não é fácil envelhecer, realmente não é fácil. A gente enfrenta vários desafios. São várias transformações no nosso corpo e muitas perdas. Só para a gente entrar no assunto de hoje, após os 60 anos, até a nossa deglutição, o nosso ato de engolir, fica mais complicado. Seja alimentos sólidos, líquidos ou até mesmo a saliva. E pode ser um desafio maior do que costumava ser. E a gente diz que quando isso fica complicado, um pouco mais forte, um pouco mais frequente, tem nome, é disfagia. É um problema que afeta a qualidade de vida da população, principalmente idosa, pode levar a tosse ou engasgo, excesso de salivação, problema na fala, dor ou impossibilidade de engolir. E para isso, para a gente entender mais sobre esse assunto, eu recebo a otorrinolaringologista, doutora Deise Marink, que está aqui. Muito obrigada pela sua presença. Tive o privilégio de encontrá-la e conhecê-la lá na porta da Rede Vida, isso, né? Mas agora aqui para nossa entrevista, nosso bate-papo. Deixa eu ver só se essa fichinha é sua, é da cantora, que daqui a pouco estará aqui. Mas vamos lá, doutora. Eu não tenho 60 anos ainda, não sei se seria já uma questão do envelhecimento, de perda desse tônus muscular que envolve o ato de engolir, mas eu, por exemplo, já sinto que de vez em quando eu engasgo do nada. Isso talvez vá ficando pior, né? É isso que acontece. O envelhecimento, ele diminui a força para deglutir, para falar, para fazer os movimentos de pigarro, de tosse e pode levar a algumas complicações. Puxa vida, agora, ok, sabemos que isso acontece. O que fazer diante desse processo de envelhecimento? A gente tem como fazer uma prevenção, agir para que isso não aconteça? Tem. Existem exercícios que são para exercitar esses músculos orais e músculos faríngeos. Os cuidados com o dente. Então, a saúde bucal é extremamente importante, porque a mastigação, que é a primeira fase para deglutir, ela exige que todos os dentes estejam em perfeito estado. Então, quanto melhor triturar esse alimento, menor o risco de engasgo. Ficar sempre atento, separar o momento da alimentação como um momento de atenção para evitar esses engasgos e a parte cognitiva como um todo. Então, bons hábitos de vida, reservar esse momento sem pressa, com atenção, com um bom contato social, familiar, é o que previne a degeneração da deglutição. Perfeito. A disfagia tem outra causa além do envelhecimento, essa causa natural? Tem. É isso que é bastante importante, que o médico seja procurado, o especialista, o otorrinolaringologista, porque doenças neurológicas que acometem esses músculos, eles aceleram esse processo. Então, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, a própria desnutrição, doenças, as demências em geral, como Alzheimer. Então, todos eles vão prejudicar e acelerar esse processo. Tá, então precisa entender que às vezes é um sintoma de envelhecimento natural, mas também pode ser um sintoma de uma outra doença, quer dizer, uma forma de você descobrir, de repente, precocemente, uma outra doença. E a gente sempre sabe, né, que se descobriu precocemente alguma outra doença, a gente tem uma chance maior de tratar com prognóstico positivo, não é? Isso mesmo. Isso é muito importante. Esse tratamento, você já falou que envolve aí um monte de cuidados que fazem parte da nossa rotina, né? Como comer com atenção, mastigar bem os alimentos. Mas existe algum tratamento medicamentoso para isso? Existe. Por que a gente pensa que na terceira idade é mais frequente essas alterações, além do próprio envelhecimento? É que existem outras doenças e, com isso, o uso mais frequente de medicamentos que podem atrapalhar essa deglutição normal. Então, muitas vezes, relaxantes musculares, medicamentos que estão relacionados à diminuição da atenção ou a antidepressivos que diminuem a produção de saliva. Então, eles vão piorar. Então, ficar bastante atento. Um dos tratamentos é quais são os outros
medicamentos que o indivíduo usa que pode prejudicar e o que do hábito de vida dele pode estar prejudicando a atenção ou essa porque a comer é um fenômeno que ele é biopsico social. Então tem esse fator que é para nutrir, tem o fator que é para dar emoção com o alimento e depois com esse próprio ato de socializar. Então os idosos que estão sempre com alimentação muito monótona, sem muita variedade, sem muita preferência, sem ser dado muita atenção para qual é a preferência alimentar dele. Então, ele vai ficando cada vez com essas habilidades e com a vontade da deglutição mais deprimida. Uhum. E aí a gente tem que lembrar que o problema não é só engasgar, não é só ficar com dificuldade de se alimentar bem, né? Um engasgo pode ter consequências drásticas e a gente, inclusive, viu isso no finalzinho do ano passado. A gente, infelizmente, todo mundo ficou meio apavorado, né? Quando o Wilson Fittipaldi engasgou na época do Natal, se não me engano, foi no próprio Natal, né? E teve que ir para o hospital, enfim, passou lá por momentos muito complicados. Então, engasgar nem sempre deu uma engasgada, tossiu e demorou um pouquinho, mas às vezes pode ser alguma coisa séria, né? Pode levar à sufocação e asfixia, porque a sensação do alimento parado, o próprio indivíduo vai fazer manobras de pigarro, de deglutir, que é para promover a movimentação desse bolo alimentar que está parado. Mas muitas vezes há um desvio do alimento, da saliva, do líquido, que entra na via respiratória. E aí isso leva à asfixia, quando é um alimento sólido, ou ele leva a infecções respiratórias, pneumonias aspirativas. Então, 1/3 da população que vive em lares, que estão em cuidados crônicos, a principal causa de reinternação são pneumonias aspirativas. Puxa vida, a gente tem que prestar muita atenção, né? Muita atenção o tempo todo, porque aí quando a gente pensa em engasgo, a gente pensa nos bebezinhos, né, que engasgam com pecinhas pequenas, às vezes um brinquedinho, às vezes um pedaço de comida que não estava bem cortadinho, mas tem que prestar atenção nesses idosos também. E adultos, de forma geral, como acabei de citar o exemplo do Wilson Fittipaldi, né? As pessoas normalmente engasgam quando elas não estão nessa fase já, que estão com muita dificuldade de engolir. Por qual motivo, doutora? Por desatenção. Então, ou por rebaixamento da condição cognitiva. Então, quando não são os extremos de idade, o indivíduo ele pode engasgar se ele está, ocasionalmente, quando ele está comendo muito rápido, quando ele está fazendo outras tarefas simultâneas, ele está rindo, ou ele está chorando. Então, ele não está prestando atenção nessa sincronia ou nesse automatismo da deglutição. Aí, esses casos não são disfagia, não é um sintoma de uma doença, mas é um evento isolado, mas que também pode ser catastrófico. Por isso que as manobras de desengasgo, as manobras de Heimlich, são tão importantes também para evitar, para tratar o material que ficou ali obstruindo a via respiratória. Perfeito. A gente já mostrou, inclusive, a forma de desengasgar, a gente falou sobre isso no ano passado. A gente tem uma turma falando sobre engasgo e eu vou pedir para a produção colocar aí na tela para a gente conferir e a gente continua a nossa conversa já já. Vai aí. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje nós estamos nas ruas para fazer a seguinte pergunta. Você já engasgou? Algumas vezes já, principalmente com a saliva. Na hora eu fico um pouco assustada, a gente tenta respirar direito, né, pra voltar logo. Não, nunca engasguei. Já. E o que você fez? Fiquei engasgado, sem saber o que fazer. E você, Larissa, já engasgou? Já. E o que você fez quando você engasgou? Bebi água, eu acho. E funcionou? Algumas vezes sim. Papai e a mamãe já tiveram que te desengasgar? Sim. E como foi? Foi assustador. Como você se sentiu? Foi terrível. Eu tava comendo um caldo de mocotó, foi um pedacinho de osso do caldo de mocotó. Foi muito tenso. Como você conseguiu se desengasgar?
Ah, os funcionários do estabelecimento fizeram um monte de procedimento em mim, tipo, sei lá, me apertaram, me deram pão seco, farinha seca. E eu tomei bastante líquido e com bastante dificuldade, mas desceu. Se engasgar, você tem que pegar aqui, e aqui você pega a mão assim, rola para dentro e desengasga. Se é criança, você deita ela e vai nas costas, batendo para desengasgar. Então a senhora já está preparada? Já estou preparada. O procedimento que deu certo de mim foi isso, comer pão seco, né, farinha, beber bastante líquido ou o auxílio de uma pessoa para estar fazendo algumas compressões para a pessoa estar engolindo ou jogando para fora de certa forma. Pelo que a orientação médica, assim, a gente coloca de pé, dá uns tapinhas nas costas, né? É básico isso. Mantenha calma? Um pouco. Quando se trata de filho, não muito, né? Com filho é difícil, né? Mas Major Palumbo esteve aqui. Aliás, a gente também recebeu o Carlos e eles ensinaram a gente a fazer aquela manobra que leva pra cima, né? Agora me chamou a atenção aquele rapaz que disse que a farinha, o pão seco, muita água, esse é um procedimento? Não, é desaconselhável. Porque se está obstruindo, se ingerir, introduzir alguma quantidade maior de outro alimento, ele pode ou transbordar e entrar na via respiratória ou então contribuir para ficar ainda mais obstruído. Então é a deglutição seca que a gente fala, engolir, fazer o esforço e o pigarro para tirar quando é uma manobra que o paciente, que a própria pessoa vai fazer. Ou é essa manobra de Heimlich que precisa, principalmente para um adulto, é necessário que uma outra pessoa faça essa compressão no abdômen. Perfeito. Aí o socorrista que veio, ele até ensinou, na última hipótese, se não tiver ninguém, para a pessoa encostar, por exemplo, na quina de uma mesa e ela tentar fazer esse movimento, né? Para ver se consegue desengasgar. Mas olha, muita atenção, porque a gente acabou de assistir aí o Povo Fala. Então, essa informação desse rapaz, que disse que foi a farinha seca, o pão seco, a água, que parece que ajudou, também teve um procedimento, não é legal. Então, o procedimento, sim, pode ter ajudado. Isso. Né? Tá. Então, a gente precisa ficar muito atento aí a todos esses casos. No idoso, o procedimento é o mesmo? É o mesmo. Tentar, primeiro, se ele não está com desconforto para respirar, tentar que espontaneamente ele faça movimentos de engolir a própria saliva, posicionado sentado ou em pé, porque se ele está numa posição deitada e se engasga, a primeira medida é sentar, porque aí a própria gravidade vai ajudar a progredir o alimento que está parado. Principalmente acontece com comprimidos, porque aí os idosos já têm a disfagia e tem um número grande de medicamentos que são normalmente comprimidos, então muitas vezes eles sentem e referem, não, está parado, eu sinto que está preso na garganta e realmente está. Então, primeiro acreditar nessa informação, porque o comprimido para mesmo, e ajudar nesse sentido de posicionar, ajudá-lo a sentar, virar o tronco para frente, muitas vezes, para facilitar a tosse e o pigarro. Perfeito. Existe alguma forma de fazer o diagnóstico da disfagia? Existe. Isso é um ponto bem importante. Porque como é um sintoma, ele não é uma doença, é um sintoma, é importante que a gente caracterize se é só essa dificuldade própria do envelhecimento, que tem características próprias, de evolução bem lenta, progressiva, mas lenta, ou outras doenças neurológicas. Então, o exame é feito com o especialista, com o otorrinolaringologista, e tem um exame que é feito com endoscópio no próprio consultório, que é o exame endoscópico da deglutição, ou exames radiológicos associados. Mas o primeiro caminho de triagem é a avaliação clínica otorrinolaringológica. Perfeito. Mas aí, normalmente, a pessoa vai fazer essa avaliação depois que ela já tem uma queixa, quando ela já percebe que ela anda engasgando com frequência, é isso? Isso, porque ela tem tosse. As queixas principais, os sintomas principais são tosse, engasgo, sensação de sufocação, a sensação que para algum alimento ou que fica preso, e o tempo de refeição muito prolongado.
Então, é comum que entre os nossos idosos a gente verifica que ele é o último que termina na mesa, porque ele tem a dificuldade para mastigar, mas muitas vezes o que ele coloca na boca, mesmo que é pastoso, que é mais líquido, essa coordenação para deglutir também está prejudicada. Então, é um processo que é muito demorado. Então, isso também chama a atenção de quem está perto, dos cuidadores, dos familiares, que é esse tempo de refeição bem prolongado. E a maneira que vai ser feito, como tratar isso, uma vez diagnosticado, é adaptar a alimentação, a dieta, para uma consistência, uma viscosidade, sabor, temperatura, utensílios que vão facilitar para que o tempo de refeição ele permaneça em torno de 20 a 25 minutos. A medicação não resolve nesse caso? A medicação, se ela for específica para uma doença, se ele tiver Parkinson, se ele tiver uma miopatia, se ele tiver uma esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, então aí sim. Mas específica para deglutição, não. Aí é o fortalecimento dos músculos que são feitos com a terapia fonoaudiológica, que é a fonoterapia da deglutição, e a facilitação da alimentação para o idoso. A fonoterapia para deglutição seria indicado para todos nós, que a gente está sempre pensando na longevidade, né? A nossa geração, em 2050, vai ser composta, na sua grande maioria, por idosos. Seremos todos idosos. Então, eu fico pensando como é que a gente faz para ser um idoso com boa saúde, né? Com uma boa qualidade de vida. Todos nós deveríamos fazer essa... Não. Porque é um trabalho muscular que ele também... São os mesmos músculos da deglutição, são os músculos da fala, da voz. Então, uma pessoa que se mantém ativa, que se mantém participando dessas atividades que são sociais, familiares, com tempo de refeição, principalmente de refeição à mesa, a participação nesses eventos, priorizar o que ele gosta, as preferências alimentares, tudo isso vai sempre continuar estimulando essas terminações nervosas que tem na boca, na faringe e esses músculos. E observar a condição dentária, próteses, se estão bem adaptadas, se tem alguma dor, se tem algum dente que não tá tendo uma boa oclusão. Então, essas medidas elas vão melhorar tanto a vontade para se alimentar, quanto a qualidade do material quando ele é mastigado ou triturado. Perfeito. Olha, se você tem alguma dúvida, pode enviar a doutora Deise Manrique, né? Manrique. Ela responde já, daqui a 2 minutinhos. Pode mandar lá no Vida Melhor Oficial. E a produção está me avisando que o ex-piloto Wilson Fittipaldi, ele sofreu a parada cardíaca após ficar engasgado aí no último Natal, mas teve alta da UTI. Que bom, ficamos felizes por conta disso. Aí tá a foto, olha lá. E ele avisando aqui, contando, né? O que aconteceu. A Rita Fittipaldi que fez essa postagem. Tá lá no Instagram dele. Que joia. A gente fica muito feliz pela recuperação do Wilson Fittipaldi. E que sirva de alerta para todos nós, né? Vamos comer mais devagar, com mais calma, com mais foco e atenção. Me dá 2 minutinhos, aí a gente volta com as perguntas e aí você responde, tá bom, doutora? Tá bom. Olha, eu acho interessante isso, às vezes a gente é negligente com a gente, né? Tem um sintoma e falar, tudo bem, não tive mais, passou. Mas, gente, sintoma é alerta, né? Sintoma é aquele sinal assim, procura um médico, tem que olhar, entendeu? Sintoma é isso. Isso, exatamente, para prevenir um segundo evento. Exatamente, olha lá. Então, vale para todo mundo, né? Eu vou me incluir nessa também. Aqui, a Karen diz, boa tarde, tive um engasgo ontem, quase desmaiei. É normal o corpo formigar e o raciocínio ficar lento? Quando teve um engasgo que chegou a esse nível, provavelmente ela teve como se fosse uma apneia, uma interrupção da respiração. E aí são esses sintomas de que ficou mais lentificada, teve esse formigamento. Você vê, Karen, o Wilson Fittipaldi, ele teve, por conta do engasgo, uma parada cardíaca. E ele ficou na UTI até pouco tempo, né? Desde o Natal. Então, a gente tem que levar bem a sério a questão do engasgo. E eu me lembro que uma vez o meu marido engasgou com um desses espetinhos de churrasco, por falta de atenção, conversando, batendo papo.
foi, né, comeu a carne sem mastigar do jeito que deveria ter mastigado e entalou. E quase foi também. A gente teve que se virar ali, porque para quem é pequenininho é mais fácil de fazer a manobra, né? Mas um homem é mais difícil. Então, a gente tem que ficar atento, viu? Bora, próxima pergunta. Obrigada, Karen. A Célia. É verdade que a disfagia causa desnutrição? É verdade. A disfagia, tanto ela pode ser um sinal de alerta para isso, porque o indivíduo pode começar a ter perda de peso, quanto depois a própria desnutrição piora a disfagia, porque aí tem um consumo da massa magra, perde massa muscular e a força da deglutição fica pior. Então, tanto pode causar desidratação quanto desnutrição. Ok, obrigada, Célia. Vamos para a próxima pergunta, então, gente. Janete, boa tarde. Tenho dificuldade em engolir líquidos, mas comida sólida não. Por que pode acontecer isso? Porque depende, esse movimento da deglutição é um movimento sincronizado e muitas vezes o líquido, se ele não está coeso, ele pode como se dispersar. E aí ele alcança a via respiratória no momento que não está preparado ainda para engolir. Então, essas particularidades, elas acontecem, especialmente quando a pessoa vai tomar o último golinho e ela vira a cabeça para cima, para virar o copo. Ela não vira só o copo ou a xícara do café. Quando ela vira a cabeça para cima, ela abre a via respiratória. Essa posição que a gente está, olhando no horizonte, com o tronco ereto, é a melhor posição para deglutir. Quando a gente estende a cabeça, a gente facilita a aspiração. Então, isso vale também para os bebezinhos quando estão mamando, né? Tô a lembrando, postura, a posição do corpo, do pescoço. Um pai dando mamar pro neném que me chamou tanta atenção, que era assim, né? O neném compridinho. Ele fazia assim com a cabecinha do neném, assim, virado para trás. Eu fiquei meio preocupada, porque então o correto é assim, né? Isso. É bom a gente ficar atento. Pena que a gente não deve sair dando palpite na vida de quem a gente não conhece, né? Que senão a gente se mete em roubada, porque nem todo mundo recebe bem. Eu adoro dar palpite, assim. Às vezes eu vejo e falo, moço, esse jeito aí não tá... Mas já entrei numas roubadas por conta disso. Mas que dá uma aflição, né? Quando a gente vê alguma coisa assim errada. Mas então não é legal a gente fazer assim. Não. Aquele finalzinho, por exemplo, da garrafa que a gente vira assim. Deve evitar. Perfeito. Isso. Então, é por isso, Janete, obrigada pela sua pergunta. Deise, queria que você desse aí o seu recado, consideração final, para a gente só amarrar mesmo esse alerta à população. Que a gente, antes de ter esses sintomas mais importantes, ficar atento a essa condição da alimentação, que não é só pela nutrição, mas que o envelhecimento e que a pessoa mais velha ela deve continuar cultivando os hábitos de preparo, de preferências alimentares, de explorar novos sabores, para estimular e que esse apetite, que é tão comum que na terceira idade ele fique mais diminuído pelo alimento, que ele continue sempre bem exuberante e aí ele treinando sempre para deglutir e ter uma deglutição saudável. Perfeito. E qualquer sintoma, já sabe, procure um médico. Eu estou conversando com a doutora Deise Manrique, que está lá no DRA Deise Manrique, no Instagram. E tem o Otorrino e Você também. São dois aí para você seguir, tá? Otorrino e Você, doutora.deise com Y, Manrique. Muito obrigada, adorei te conhecer. Muito obrigada. E até a próxima, viu? Até. E eu vou prestar obrigada. mais atenção agora na hora de comer e principalmente beber, né? Pra não sair fazendo assim. Bem meu jeitão, que adoro tomar rápido as coisas, comer rápido, engolir rápido as cápsulas todas de uma vez. Tem que ficar mais atento.